Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações para um Dia Abençoado. Hoje vamos orar a Deus pedindo a intercessão dos seus anjos da guarda para nos trazer uma semana de graça, proteção e prosperidade. Não esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários e com muita fé e esperança vamos à nossa oração da manhã. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Deus misericordioso e generoso, neste novo amanhecer, nos aproximamos de Ti com o coração cheio de gratidão e esperança. Agradecemos por mais um dia de vida, por cada respiração que recebemos, pois reconhecemos que cada novo amanhecer é um presente divino. Neste momento sagrado, buscamos a Tua bênção e orientação. Pedimos por prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Que as portas da abundância se abram diante de nós. Que sejamos abençoados financeiramente para cumprir nossas responsabilidades e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Concede-nos a sabedoria para gerir os recursos que Tu nos confiaste, de modo a promover o bem comum. Senhor, imploramos por paz em nossos corações e em nossas casas, em nossas comunidades e em todo o mundo. Que o Teu amor e misericórdia prevaleçam sobre o ódio e a discórdia. Guia-nos para sermos instrumentos de paz, promovendo a compreensão, a aceitação e a tolerância. Que as diferenças que nos separam sejam substituídas pela harmonia e pelo respeito mútuo. Em relação à saúde, Senhor, depositamos nossas preocupações diante de Ti. Pedimos por corpos fortes e mentes sãs, que a Tua cura divina alcance cada parte de nós, física e mental, e também espiritual, protegendo-nos de doenças conhecidas e desconhecidas, fortalecendo o nosso corpo e concedendo-nos discernimento para adotar hábitos saudáveis. Com a fé inabalável, confiamos em Ti, nosso refúgio e porto seguro. Invocamos a proteção dos Seus anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que nos guarde de todo mal. Que Suas asas nos envolvam, proporcionando-nos segurança e conforto em todos os momentos. Que a presença deles dissipe o medo e a ansiedade, substituindo-os pela confiança na Tua providência divina. À medida que avançamos neste ano, concede-nos a graça de viver segundo a Tua vontade, que possamos encontrar significado em cada desafio, aprendizado em cada obstáculo e alegria em cada conquista, capacitando-nos a sermos luz uns para os outros, compartilhando o amor que Tu generosamente nos dá. São Miguel, o protetor e defensor. São Miguel Arcanjo é conhecido como protetor da justiça divina e o grande guerreiro celestial. Seu nome, que significa quem é como Deus, reflete sua devoção à supremacia de Deus sobre todo o mal. Ele é retratado na Bíblia como líder dos exércitos celestiais, lutando contra as forças das trevas. São Miguel nos protege contra os perigos espirituais e é aquele a quem recorremos nas batalhas contra as tentações e os ataques malignos. Quando nos sentimos cercados pelo medo, pela ansiedade ou pela opressão, podemos invocar São Miguel para que ele combata por nós, levando-nos à luz de Deus. Em nossa oração da manhã, ao pedir sua intercessão, pedimos também que Ele nos fortaleça com a sua coragem e nos mantenha firmes na fé. São Miguel nos lembra que, com Deus ao nosso lado, nenhuma batalha é impossível de vencer. Que Ele seja nosso defensor neste dia,
nos guiando para longe de qualquer mal e nos protegendo em cada passo de nossa caminhada. São Gabriel, o mensageiro da Boa Nova. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro de Deus, aquele que leva as boas notícias do céu para a terra. Seu nome significa Força de Deus, e ele é conhecido por sua aparição à Virgem Maria, anunciando o nascimento de Jesus, o Salvador. Gabriel traz a mensagem de esperança, alegria e transformação. Sua presença em nossas vidas nos lembra que Deus fala conosco, seja por meio de uma inspiração interior ou de sinais ao nosso redor. São Gabriel nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos encoraja a abrir o coração para ouvir o chamado divino. Ao incluirmos São Gabriel em nossa oração matinal, pedimos sua orientação para que possamos escutar com clareza o que Deus deseja nos comunicar. Que Ele nos ajude a sermos portadores da Palavra de Deus em nossas ações e palavras ao longo do dia. Assim como Ele anunciou a vinda de Cristo ao mundo, que possamos, através de nossas atitudes, ser sinais da presença de Deus para os outros. São Rafael, o curador e guia. São Rafael, o arcanjo, cujo nome significa Deus cura. É o arcanjo da cura e da proteção durante as jornadas. Ele é conhecido por sua missão de curar o cego Tobit e de guiar seu filho Tobias em uma longa e perigosa viagem, conforme relatado no livro de Tobias. São Rafael é invocado especialmente em momentos de necessidade de cura física, emocional ou espiritual. Sua presença traz consolo aos corações aflitos e orientação para aqueles que estão perdidos. Quando enfrentamos momentos de dor ou incerteza, São Rafael nos protege, nos orienta e intercede por nós junto a Deus, para que alcancemos a paz e a cura. Em nossa oração da manhã, pedimos que Ele nos guie por caminhos de luz e saúde, afastando as aflições que possam nos impedir de viver plenamente o dia que Deus nos deu. Que sob a proteção de São Rafael, possamos confiar no poder curador de Deus e encontrar força para enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada. Meu Deus, que seus anjos de proteção estejam sempre presentes ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos, nos ajudando a manter a nossa casa sempre limpa e livre de energias negativas. Que a sua luz divina possa iluminar todos os cantos da minha casa, banindo todas as energias negativas e trazendo paz e harmonia para o meu lar. Na passagem de Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem nos lembra que a fé é acreditar sem ver. A fé verdadeira não depende de evidências visíveis ou de provas concretas, mas de uma confiança firme no que Deus prometeu. Quando colocamos nossa fé em Deus, não estamos confiando apenas no que podemos ver ou controlar, mas sim no caráter imutável de Deus, que sempre cumpre suas promessas. Essa certeza nos dá paz, mesmo em meio às dificuldades, pois sabemos que Deus está no controle e que Ele está operando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes somos tentados a duvidar quando as circunstâncias parecem contrárias àquilo que esperamos, mas a fé nos chama a olhar além do imediato e a confiar em Deus de maneira mais profunda. A certeza da fé é uma âncora para nossa alma, nos sustentando quando as tempestades da vida nos atingem. Cada vez que escolhemos acreditar, mesmo sem ver, estamos fortalecendo nossa fé, e ao longo do tempo, a fé nos leva a experimentar mais de Deus em nossas vidas.
nos permitindo ver as provas visíveis de sua presença e ação. Já em Mateus 17:20, fala assim: Ele respondeu: porque a vossa fé é pequena. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui Jesus nos mostra o poder que a fé, mesmo pequena, pode ter. Ele compara a fé ao grão de mostarda, e que é uma das menores sementes, mas que cresce e se torna uma grande árvore. Isso nos ensina que a fé não precisa ser imensa para ser eficaz. Ela precisa apenas ser genuína. O que importa não é o tamanho da fé, mas em quem colocamos nossa fé. Deus, que é todo-poderoso. Quando confiamos nele, até os maiores obstáculos representados pelo monte podem ser removidos. Essa passagem é um convite para acreditar que o impossível pode se tornar possível quando nossa fé está em Deus. Ela nos desafia a não subestimar o poder da fé, mesmo em sua forma mais simples e inicial. Muitas vezes deixamos que dúvidas ou medos abafem nossa confiança, mas Jesus nos lembra que mesmo com uma fé pequena, podemos experimentar grandes transformações em nossas vidas. A chave está em acreditar que Deus pode agir de maneiras além do que podemos imaginar. A fé é o canal através do qual os milagres fluem, e nada é impossível quando acreditamos plenamente no poder de Deus. Em Romanos 10:17 fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa passagem nos revela que a fé cresce à medida que nos alimentamos da palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte poderosa de fortalecimento da fé, pois ao lermos e meditarmos nas Escrituras, somos expostos à verdade de Deus e à sua fidelidade. A fé não é algo que desenvolvemos sozinhos. Ela é nutrida pela mensagem de Cristo, pela boa nova do Evangelho. A palavra de Deus não só nos dá esperança, mas também transforma nossa maneira de ver o mundo, trazendo mais confiança em suas promessas. Se queremos aumentar nossa fé, precisamos passar tempos ouvindo e lendo a palavra de Deus. Cada vez que ouvimos sobre as palavras, as maravilhas que Ele realizou e as promessas que Ele fez, nossa fé cresce. Lembrar das obras de Jesus e de seu sacrifício por nós nos fortalece e nos dá coragem para enfrentar as dificuldades com uma confiança renovada. Além disso, quando testemunhamos as promessas de Deus sendo cumpridas nas Escrituras, nos tornamos mais convictos de que Ele também cumprirá suas promessas em nossa vida. A fé não é apenas um sentimento, é uma resposta à verdade que ouvimos da Palavra de Deus. Também Marcos 9, 23, 24 expressa assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nesta passagem, vemos a sinceridade de um pai que busca a cura de seu filho, mas também reconhece suas próprias limitações na fé. Ele acredita em Jesus, mas ao mesmo tempo sente que sua fé não é suficiente e pede ajuda para superar suas dúvidas. Essa honestidade é um exemplo para todos nós. Muitas vezes queremos crer, mas enfrentamos dúvidas e medos que nos impedem de confiar plenamente. No entanto, Jesus acolhe esse pedido humilde e realiza a cura, mostrando que ele responde à fé.
mesmo quando ela está em processo de crescimento. Essa passagem nos ensina que não precisamos ter uma fé perfeita para nos aproximar de Deus. Podemos, como o pai deste menino, clamar por ajuda quando sentimos que nossa fé está enfraquecida. Jesus não nos rejeita por nossas dúvidas, mas nos convida a confiar nele, mesmo com as falhas que temos. A fé é uma jornada e Jesus está conosco em cada passo, nos ajudando a crescer e a vencer as barreiras internas que nos afastam de uma confiança plena. Ao reconhecer nossa necessidade de ajuda, abrimos espaço para que Deus fortaleça nossa fé e nos conduza a uma confiança mais profunda em seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos, confiantes de que a tua bondade nos acompanhará em todos os dias deste ano. Amém. E vamos ao nosso Evangelho. Vamos refletir hoje sobre Mateus, que está em 14, 22 a 33, onde Jesus anda sobre as águas e Pedro tenta segui-lo, mas começa a afundar. Essa passagem nos traz grandes lições de fé e confiança em Deus. Vamos à leitura. Jesus anda sobre as águas. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Este Evangelho nos revela momentos de grande fé e também de fraqueza humana. Vemos aqui como Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, se atira em uma aventura de fé ao pedir para andar sobre as águas. Ele queria se aproximar de Jesus, que vinha em sua direção de uma forma sobrenatural. Ao pedir para ir ao encontro de Cristo, Pedro demonstrou uma fé ousada, confiando que se Jesus o chamasse, ele também poderia realizar o impossível. O início da caminhada de Pedro sobre as águas é um belo exemplo do que pode acontecer quando confiamos inteiramente em Deus. A fé nos permite realizar o que por nossos próprios esforços seria impossível. Pedro saiu do barco com a coragem, olhos fixos em Jesus, andando sobre as águas turbulentas. Isso representa como devemos caminhar em nossa jornada de fé, com os olhos fixos em Cristo, sem nos distrair pelas dificuldades ao redor.
No entanto, como muitos de nós, Pedro começou a notar o vento e as ondas. Ele se deixou distrair pelas circunstâncias ao redor e o medo começou a crescer em seu coração. Quando o medo entra, a fé se enfraquece. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar porque desviou o foco de Jesus para os problemas. Isso nos ensina uma lição importante. Enquanto nossa atenção está em Cristo, nossa fé permanece forte. Mas quando permitimos que as dificuldades e as incertezas nos dominem, começamos a afundar espiritualmente. A beleza dessa passagem está no fato de que, mesmo enquanto Pedro afundava, ele teve a presença de espírito de clamar a Jesus: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o resgatou. Isso nos mostra que mesmo em nossos momentos de dúvidas e fraqueza, Jesus está sempre pronto para nos estender a mão e nos puxar para cima. Ele não nos deixa afundar em nossos medos e falhas, se clamarmos por sua ajuda. A frase de Jesus, homens de pequena fé, por que você duvidou? É uma chamada para todos nós. Em quantas situações duvidamos do poder de Deus, mesmo quando de termos experimentado suas maravilhas? A fé precisa ser cultivada continuamente e é normal que em certos momentos fraquejemos. No entanto, Jesus está sempre presente, pronto para nos levantar, nos lembrar da sua fidelidade e nos convidar a confiar mais profundamente nele. Por fim, quando Jesus e Pedro entram no barco, o vento cessa. Isso mostra que Jesus não apenas salva individualmente, mas também traz paz às situações. A tempestade externa e interna cessa quando Jesus está no controle. Essa passagem nos lembra que mesmo nas tempestades da vida, Jesus está sempre caminhando ao nosso encontro. Basta que tenhamos fé e clamemos por sua ajuda. Que essa oração da manhã possa lhe guiar no dia de hoje, lhe ajudando a ter mais fé, clareza de espírito e fortalecendo sua fé em Cristo Jesus. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, tenham um dia santo e abençoado em nome de Jesus.